Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o seguinte assunto, tá? Eu vou falar sobre o meu plano, tá? Para acabar com o império do Rothschild, tá? E do Rockefeller no mundo, tá? Ok? E eu vou citar aqui a China, tá? Eu vou citar aqui a China, mas eu estou falando sugestivamente, tá? Sugestivamente, para eu poder explicar a respeito do que eu quero falar aqui. Ó, eu vi aqui agora, são 8 horas, tá? E 22 minutos, tá? Hoje é dia 7 de novembro, tá? De 2021, tá? E o que tá ali no céu ali que eu vi aqui agora? Uma lua enorme mesmo, tá? Como se, no formato de um eclipse, tá? Dourado, tá? Dourado, um eclipse embaixo assim, ó. E ela, a lua cinzenta, tá? Com aquele eclipse e do tamanho de uma moeda de R$1, tá? Eu estou vendo aqui agora. Aqui, tá? Ok? Ó Deus, se esse bandido deu uma bufada aqui do lado dessa parede, o Senhor mata esse vagabundo. Ó Deus, me dá a oportunidade de ver esse vagabundo na minha frente, que eu mato esse vagabundo de pancada. E uma estrela enorme, então eu nunca vi isso, tá? Eu tenho 40 anos, eu nunca vi desde a minha infância, tá? E uma estrela, tá? Como eu já falei numa outra vez aqui, que eu vi a estrela do tamanho de um caroço de um grão de arroz, com as pontas do tamanho de um grão de arroz, tá do mesmo jeito ali. Tá enorme mesmo, a tal da estrela do lado da lua, tá? E a lua do tamanho de uma moeda de R$1, ok? Eu só vi isso, ó, eu tenho 40 anos, tá? Eu só vi isso uma vez só, que foi naquele dia que disseram que o mundo ia acabar, e aí que apareceu aquele episódio dos Simpsons, tá? E aí apareceu a lua daquele grandona como tá aqui agora, assim, acho que até maior um pouco. E agora tá grandona mesmo, é a segunda vez que eu vejo na vida, tá? E essa estrela grandona 2 vezes só. Eu nunca tinha visto uma estrela tão grande como eu tô vendo aqui, tá? E dourada, tá? Encostaram o cu no meu olho aqui, tá? Ok? Hoje, graças a Deus, tá? Eu fiz várias denúncias contra o SBT, tá? E eu afirmo que hoje acabou o SBT, tá? Ok? Hoje acabou o SBT. Eu posso dizer aqui agora, hoje acabou o SBT, tá? Ok? Eu prometo para você que eu falei que Deus iria fazer um grande prodígio ainda esse ano, tá? Até o final desse ano, tá? E hoje acabou o SBT, tá? Ok? Ó Deus, se esse estofador, ó Deus, o que esse estofador me fez durante desde o ano de 2018, me custou muito caro o que esse desgraçado me fez. Se eu pudesse fazer alguma coisa com ele, eu com uma faca pequena, eu cortaria ele em vários pedaços. Ó Deus, me dá a oportunidade de me ver de frente desse indivíduo, eu vou matar ele de pancada onde ele estiver, eu vou matar ele e os indivíduos que estão ali com ele. Amém. Agora vamos continuar. Ó Deus, eu prometo que eu mato esse estofador em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar. Qual é o meu projeto aqui? O meu projeto é derrubar, tá? O império do Rothschild, tá? E do Rockefeller. Preste atenção que eu vou falar aqui. Eu vou citar a China aqui, tá? O presidente da China, tá, um tempo atrás, ele estava em oposição ao grupo Rockefeller, tá? Consegue entender? Eu não sei se eles têm parceria com Rothschild, tá? Que eu já falei, Rothschild é magia negra, tá? Magia negra e crime organizado, tá? E Rockefeller é dinheiro, tá? Dinheiro, tá? E crime organizado, tá? Consegue entender? Ok? Também prática de magia negra, tudo isso daí faz parte de todos eles, mas o esquema é essas duas coisas para cada um deles, tá? Ok? O que acontece? Significa que o presidente da China agora está se vendendo, tá? Para o esquema do Rockefeller, tá? Ele está entrando dentro dos interesses do Rockefeller, do Rothschild, tá? E da alta sociedade. Por quê? Eles fizeram tudo o que eles puderam para ser autônomos, agora eles já estão trabalhando em função desse esquema aí. Tá? Se existe um interesse, tá, desse grupo da China, tá, sair fora disso daí, tá, e substituir o comunismo, tá, sair fora do Rothschild e do Rockefeller, tá, e substituir isso daí por uma coisa muito melhor, tá, uma coisa muito melhor e certamente baseado no ensinamento de Deus. Eu acredito, tá, que posso revolucionar esse país aí. Tá? Consegue entender? E posso fazer da China uma potência internacional que nem os Estados Unidos, tá? Eles terem controle tanto no Oriente, tá? Quanto no Ocidente, lá nos Estados Unidos, derrubar o Império Americano, tá? Fazer deles uma potência para acabar com o controle americano sobre o mundo, tá? Ok? Esse é um dos meus propósitos, tá?
Só que é necessário entender o seguinte, que nesse caso aí, a China não pode caminhar paralelo aos esquemas da Microsoft, do Google, nada disso daí. Você consegue entender? Eu acredito que a China tem produzido ferramentas semelhantes às ferramentas Google, tá? Tem vários sites de vídeos, tá, que são chineses, tá, que eu pude ver, tá? Eles têm coisa que nem o YouTube, esses grupos aí, tá? Significa que, analisando eles como um país, tá? Eles são tão autossuficientes quanto os Estados Unidos. O meu objetivo, tá, é acabar com essa coisa de que o grupo Rockefeller, tá, e o Rothschild, eles controlam o mundo. Você consegue entender? E eu estou disposto a dar conselhos, tá, para um país, mas só pode ser um país que já tenha tudo em mãos, tá? Como por exemplo a Rússia e a China. Somente dois países como esse, tá, que tem declarado uma oposição, tá, contra o Rothschild e contra o Rockefeller, tá, é que pode fazer isso daí. Você consegue entender? Somente um grupo assim pode se opor a esse grupo, tá, destes dois criminosos, tá, que financiam o SBT, que financiam a Rede Globo, que financiam toda essa merda. E o meu objetivo é o seguinte: fazer com que a China venha a ser uma potência no Oriente, tá? Que nem é os Estados Unidos no Ocidente, tá? E eles ainda serem mais poderosos que os Estados Unidos, tá? Na verdade, eu não estou aqui tentando fazer oculto, tá? Que a China é uma potência em muitas coisas, tá? Que nem os Estados Unidos, tá? Então eles já são uma potência, tá? A questão é que eles estão dentro de todo esse esquema. Eles estão trabalhando juntamente com isso daí, tá? E a favor disso daí. O meu objetivo é que uma nação possa fazer as coisas conforme os ensinamentos de Deus, tá? E jogar fora tudo isso daí, todas essas tranqueiras de prática de magia negra. Eu até já falei, tá? Que quando alguma coisa pratica magia negra, tá? Tem-se o direito, tá? Divino de exterminar isso daí. Você consegue entender? Significa que se esse grupo chinês, tá, eles se interessarem em me patrocinar, preste atenção uma coisa que eu vou falar. O presidente da Rússia, ele tem, não vou dizer nem tramado, mas ele tem se preparado para uma terceira guerra mundial. Você consegue entender por quê? Porque eles entendem o seguinte: para que eles se mantenham no poder, as intrigas que acontecem quando eles começam a perder o poder deles, tá? É a intriga de uma guerra. Eles entram em guerra para poder eles manterem o espaço deles. E aí a estratégia maldita que eles têm é de exterminar a sociedade por baixo e manter então esses impérios estabelecidos. Eu quero estabelecer um esquema internacional, tá? Onde tudo que encosta o cu no olho dos outros, que pratica essa prática de magia negra no olho de alguém, tá? Tenha-se o direito, tá? Mais alto que esses dois criminosos, o Rockefeller e o Rothschild, de exterminar isso daí, ok? Significa isso daí, colocar alguma coisa que esteja acima, tá? Desse esquema diabólico, tá? Que é o esquema que financia o crime organizado no mundo, que promove a prática de magia negra e que bandidos disputam por isso daí. Você consegue entender? E eu faço o desafio aqui. Esse levante de Wagner Moura, de Danilo Gentili, que usarem a Bíblia, eu tenho certeza que eles vão ser envergonhados, tá? E já falei, a garantia que eu dou é que estes vagabundos, ao promoverem a Bíblia, o que eles querem é colocar comunismo, progressismo. O que eles querem é colocar progressismo e liberalismo dentro da Bíblia. Eles querem jogar progressismo, é meu isso aqui. Eles querem jogar progressismo e liberalismo dentro da Bíblia, para que a Bíblia não seja nada a não ser progressismo e liberalismo. Consegue entender? Então eles apresentarem como se fosse uma máscara para que eles possam puxar evangélicos e puxarem esquerdistas para o lado deles. Consegue entender? E eu afirmo que isso daí vai fracassar, graças a Deus, tá? Eu acredito que eles vão fracassar com isso daí. E o meu objetivo, tá, é congregar uma nação, tá, que esteja interessado, tá? Eu quero realmente tirar conselhos desse livro, tá? Para derrubar mesmo os impérios do Rothschild e Rockefeller, tá? Acabar com tudo isso daí, tá? Com ostentação de prática de magia negra, essas empresas que adotaram símbolos de magia, acabar com tudo isso daí, tá? Meu objetivo é acabar mesmo, tá? É enfiar o diabo dentro do cu deles, consegue entender? Acabar para sempre, tá? Acabar com financiamento de magia negra, tá? Ok? Que nem fez o Rei Jeú, tá? O Rei Jeú,
A prática de magia negra estava toda proliferada em Israel. Ele exterminou tudo aquilo ali que praticava aquilo ali. Ele arrancou completamente a prática de magia negra de Israel, tá? Ele matou tudo aquilo ali. Tá? Ele matou os profetas de Baal, os profetas do poste ídolo, os falsos profetas. Ele passou tudo isso daí ao fio da espada, tá? Significa que, considerando o interesse desses líderes, tá, de que a ideia de eles estarem decaindo é a aproximação de uma terceira guerra mundial, eu quero usar isso a favor do ensinamento de Deus, tá? Ok? Eu quero dar a esses líderes, tá, o direito de matarem tudo aquilo que Deus quer matar. A primeira situação, tá? Ok? E criar um novo tempo na história, tá? Onde as pessoas apostatem do diabo, tá? As pessoas não se interessem pelo diabo, as pessoas odeiem o diabo, tá? E tudo que praticou essa magia negra seja exterminado, tá? E o ensinamento de Deus venha a ser o ensinamento absoluto. E o país realmente que estaria preparado para isso, tá? É a China, tá? A China seria o país ideal para isso daí, tá? Ok? Eu gostaria, tá, que este país me convidasse, tá, para que eu seja conselheiro para acabar com isso daí. O plano é esse, acabar com o império do Rothschild e do Rockefeller, tá? Ok? Acabar com isso daí, acabar com as doutrinas de magia negra deles, tá? Acabar com o esquema deles, acabar com tudo que eles promovem, tá? Tudo que esses vagabundos promovem, tá? Acabar com essa disputa dos conservadores, dos esquerdistas, acabar com toda essa merda, tá? Ok? Com o esquema da ordem através do caos, acabar com todo esse lixo, tá? Ok? Estabelecer um tempo novo mesmo, tá? Em que as pessoas pratiquem o ensinamento de Deus, tá? Ok? Então é isso daí, tá? Eu tenho um plano, tá? Eu tenho um propósito, tá? De acabar com o império, esse império, tá? Destes criminosos. 11 minutos, o que eu posso falar mais aqui? Por exemplo, 2 países que eu gosto, tá, é o Japão e a China, tá? O meu grande objetivo seria congregar o Japão e a China, tá, que são 2 potências, tá? Eles têm muito mais potencial que os Estados Unidos, tá? Eu cheguei a ver alguma coisa a respeito dos filmes chineses, tá? Eles estão muito mais avançados que os americanos, tá? Porque é interessante, tá? Os americanos, eles têm, assim, tecnologia, assim, de ponta. Significa que a tecnologia de cinema, assim, eu tô falando de cinema para fazer uma comparação, tá? Não tô falando de audiovisual. Eles têm tecnologia de efeitos especiais, assim, de computador, que é mais alto do mundo, entendeu? E no caso os chineses, eles até não têm tanto isso não, eles têm a infraestrutura como no cinema um tempo atrás ainda, que é o cinema assim feito de efeitos especiais e manuais mesmo assim. Mas eles são muito inteligentes, tá? Os chineses, eles têm uma capacidade assim, um domínio assim 2 vezes maior que os americanos, tá? OK, para fazer as coisas, tá? OK? Eles têm uma percepção muito maior, tá? OK? E é isso daí, o objetivo é acabar com esse cinema do Netflix, tá? Esse cinema de magia negra, acabar com o Netflix, acabar com esse cinema de magia negra, que de um tempo para cá, dos anos 90, até provavelmente a partir dos anos 2000, mas principalmente agora, estão jogando muita magia negra mesmo, tá? Muita conspiração, muita merda, tá? Meu objetivo é acabar com tudo isso daí. Poxa, Jorge, mas você citando a China também faz parte disso daí, é o que eu falei. Se esse grupo tem o objetivo de dar um pé no cu, tá, do Godzilla, tá, enfiar o Godzilla no cu dos americanos, tá, que tem se eles têm o objetivo de pegar o Godzilla, pegar o dragão, pegar toda essa merda, tá, enfiar no cu desses indivíduos, por alguma coisa que seja decente, tá, que seja muito melhor, tá, eu tenho o desejo de reformar a cultura deles, tá, e acabar com tudo isso daí, com esses simbolismos vagabundos de serpente, da puta que pariu, do lagarto, do olho do cu deles, tá? Ok? Acabar com toda essa merda, tá? E o desafio é o seguinte, não promover progressismo na China, tá? Mas você não vai promover? Não. Uma coisa muito melhor que isso daí, tá? Ok? Essa coisa de que ficar promovendo feminismo, adultério de mulher, eu tenho algo muito melhor do que isso daí, ok? Isso daí é um esquema vagabundo mesmo, entendeu? Que eu já falei, por exemplo, a Janzi, os filmes dela, né? Ela interpreta todos os filmes dela, é sempre a mesma coisa. Tem que ter um triângulo amoroso, tá? E tem que ter adultério de mulher, porque é o clichê, tá? Que eles querem promover essa merda. Eu penso assim, tira o cu do meu olho, essa merda. A Janzi é super financiada, tá? Para promover
feminismo, tá? Feminismo, adultério de mulher nos filmes dela, entendeu? E o meu objetivo é acabar com essa merda. E um dos raciocínios que eu coloco é o seguinte: ela não vive como as personagens dos filmes dela, entendeu? Sim, ela inclusive é casada. Eu não vou entrar na vida pessoal, né? É a questão pessoal. Mas ela, ainda que ela fosse solteira, entendeu? Ainda que fosse uma mulher solteira, ela não vive como as personagens das histórias dela, tá? As personagens das histórias dela, algumas delas são vagabundas, entendeu? Ela mesma não vive assim, entendeu? Então, significa que esse pessoal, tá? Eles têm a capacidade, tá? Que é o chinês e o japonês, de serem muito melhores que os americanos, tá? Em muitas coisas, tá? Eu já cheguei a afirmar, tá, que o Japão, tá, é um país tão forte, tá, em termos de inteligência, de capacidade. Esse país aí foi transformado, tá, num país sob controle mesmo, tá? E o objetivo deles é ensinar as pessoas a estar num nível, a ensinar eles a estar num nível abaixo do que eles são, para que eles estejam abaixo dos Estados Unidos, entendeu? Assim como a França é um país pequeno, Israel é um país pequeno, o Japão é um país que tem poder, tá? Tem capacidade para controlar, inclusive, esses países aí, tá? Ok? E o meu grande objetivo, tá? É levar alguma coisa, tá? Com muita fé, entendeu? Com muita vontade mesmo de acabar com isso daí, tá? Acabar com todas essas tradições vagabundas, tá? Acabar com toda essa merda, tá? Ok? Acabar com tudo que recebe tudo que é crime organizado, tá? Ok? Acabar com todo tipo de financiamento do crime organizado. E já falei, a minha meta é pegar tudo isso que encosta o cu no olho dos outros, tá? E jogar na redução populacional, jogar tudo isso para ser exterminado, tá? O Japão e a China, tá? São dois países que, se eles se unirem, tá? Se eles se unirem por um propósito novo, para dar um pé na bunda desse Rothschild, tá? E desse Rockefeller, tá? Esses desgraçados nunca mais vão controlar esse mundo, tá? E ainda tem aquele presidente da Rússia lá que é a oposição deles, tá? Ok? Então eu estou interessado, tá? Em dar conselhos a alguma coisa que acabe com tudo isso daí. Ok? Olha, Jorge, não adianta, a Rússia é um país progressista, vamos fazer de conta que eles é feminismo, adultério de mulher, quero que vão tomar no olho do cu então, ok? Consegue? Não estou aqui fazendo média não, significa que os projetos que eu estou promovendo aqui, eu sou o cabeça, sou eu que mando nisso daqui. Significa que eu estou à procura de alguma coisa que faça conforme eu estou falando. Não faz conforme eu estou falando, quero que se foda isso daí, tá? Ok? Ok? Isso daí eu quero que se foda. Meu objetivo é acabar com isso daí. Acabar com esses símbolos nojentos, acabar com esses esquemas nojentos, tá? Acabar com toda essa merda, tá? Então é isso aí. Significa que um país como o Japão, um país como a China, tá? É um país que eu procuro, tá? Para que apoie os meus projetos. E eu estou realmente interessado mesmo. Outra coisa também, tá? Eu não acredito que... vou falar aqui uma coisa. O comunismo que funciona na China, as pessoas questionam, poxa, por que a China tem uma ditadura tão forte em cima das pessoas? Porque isso daí são metas de demônios, entendeu? Consegue entender? Significa que os civis não reagem contra o governo, entendeu? Até as pessoas que fazem manifesto contra o governo, essas pessoas não vão se insurgir contra o governo. Isso é feito de ruindade, entendeu? Por quê? Porque são controlados por oráculos de demônios, entendeu? Enquanto que uma sociedade corrompida de vagabundos que encostam o cu no olho dos outros, que praticam magia negra, eles não levantam armas para matar isso daí, você consegue entender? Eu acabei de falar aqui, esse esquema da redução populacional é para destruir civis. O meu objetivo é virar essa metralhadora para tudo aquilo que tem que ser exterminado conforme está no propósito de Deus na Bíblia, entendeu? Ok? É isso que eu quero falar, tá? Significa que não existe necessidade, tá? Para tanto controle, que é um controle caduco, entendeu? Por exemplo, esse negócio do crédito social é uma coisa maldosa, porque é caduco, entendeu? Significa que alguém obedecer ao governo ganha privilégios. Não é essa a razão por que se deve privilegiar uma pessoa, consegue entender? É a razão de ter pago impostos ou ter se submetido a alguma coisa, não é a razão porque você vai privilegiar uma pessoa, tá? Dessa forma eu estou transferindo um critério, eu estou pegando uma arma destruidora e apontando para um civil, enquanto eu deveria apontar para um criminoso, entendeu? Contra uma merda que encosta o cu no olho dos outros, consegue entender? Por exemplo, uma lei marcial que acaba com tudo aquilo que encosta o cu no olho dos outros, consegue entender? Tudo que pratica espionagem, tá? É isso daí que tem que cair na redução populacional, tá? Ok?
Então isso daí é porque é oráculos de demônios, entendeu? Esse comunismo, essa merda desse comunismo, isso aí é oráculos de demônios, isso é inspirado por demônios, entendeu? Consegue entender? Tudo que vem do Rockefeller, do Rothschild, de demônios, isso daí é destruidor, entendeu? Ok? Então é isso daí, tá? O meu objetivo é acabar aqui no Brasil, tá? Com o império da Rede Globo, com o império do SBT, tá? E acabar com esses civis, tá? Civis entre aspas, tá? Que são os conservadores e os esquerdistas aqui. E fazer com que um país, tá? Que queira caminhar fora de tudo isso daí, esse país aí venha a ser a ditadura deste país aqui. Eu quero levantar um país para ser a ditadura do Brasil, tá? Ok? Para fazer ditadura aqui no Brasil, conforme os ensinamentos de Deus, ok? O verdadeiro ensinamento de Deus, tá? Ok? Eu já falei que os esquerdistas, tá? Os esquerdistas que promovem comunismo, como por exemplo Leonardo Boff, preste atenção, tá? O esquerdismo trabalha em parceria com o conservadorismo. O conservadorismo rouba de você e o esquerdista ensina você a se conformar. Que é isso aí que o Leonardo Boff faz. Isso que esse sujeito faz não é o ensinamento de Jesus Cristo verdadeiro, não. Consegue entender? O que esse sujeito ensina é as pessoas a serem roubados, entendeu? As pessoas a serem babacas, entendeu? As pessoas a serem trapaceados, entendeu? Para que uma outra coisa roube, ele finge que não tem cumplicidade com isso daí, porque ele é financiado para fazer a outra parte. Uma parte vai e destrói e a outra parte vai e ensina as pessoas a se conformar. Por trás deles tem bandidos roubando o que é dos outros, tem bandidos roubando para manter um movimento esquerdista, um movimento conservador, é todo sustentado com espólio, com trapaças em cima daquilo que é dos outros, entendeu? Para mim esse sujeito Leonardo Boff é um pilantra, entendeu? E o que aconteceu no governo Lula foi a mesma coisa isso daí. Enquanto o Lula estava fazendo aquele discurso diplomático para as pessoas, uma horda de filhos da puta estavam passando a mão no que era dos outros. E foi o tempo em que as igrejas evangélicas mais ganharam dinheiro. Foi durante esse tempo aí, tá? Ok? Aí vem direita, Danilo Gentili, esse pilantra também. Danilo Gentili o caralho, quer dizer, o objetivo é trazer conservadores, trazer liberalistas que são sanguinários, que são invejosos, avarentos, espoliadores, trapaceiros, entendeu? Ok? Trazer esse monte de merda, de pilantras que praticam espionagem, magia negra, tá? Meu objetivo é acabar com tudo isso daí. Para mim esse pessoal já está reduzido populacionalmente, ok? Então é isso daí, tá? Eu estou à procura, tá, de um país que tenha realmente uma infraestrutura, como eu falei, tá? Por que uma infraestrutura? Porque quando aquele presidente da China declarou oposição a 22 minutos, vou encerrar, tá? Quando aquele presidente da China ele declarou oposição ao Rockefeller, tá? Ele estava querendo fazer oposição ao grupo Rockefeller, é porque ele tinha uma infraestrutura para fazer isso, mas ele percebeu que não podia fazer. Por quê? Porque esse grupo compra o crime organizado no mundo inteiro, ok? Significa que o meu objetivo é trabalhar de maneira interna dentro de um país, para construir esse país, para rejeitar todas essas merdas, para que eles tenham poder mesmo para tirar isso do mundo inteiro, entendeu? Ok? Para acabar com toda essa merda. Aí eu queria falar aqui sobre as degradações que estão fazendo o Danilo Gentili com aquele viado, aquele viadinho que ele levou lá no programa lá, tentando fazer parecer que as coisas que eu estou falando são besteira. Para quê? Para desviar os seus ouvidos da verdade, entendeu? E para desviar os seus ouvidos de alguma coisa que pode acabar com a mamata desse pilantra, entendeu? Danilo Gentili. Da mesma forma, aquele bunda mole do Leandro Carnal, ele também fazendo discursos assim para desviar os seus ouvidos do que eu estou falando aqui. Por quê? Porque isso aí é um elitista intelectual, um vendedor de blá 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 para você, entendeu? Ok? É isso daí, tá? Então acaba com esse negócio. De um lado está o Danilo Gentili e do outro o Faustão. Acaba com isso daí. De um lado está o Leandro Carnal e do outro está um paurador, Felipe Pondé. Acaba com isso daí, ok?